João capítulo 14, versículos 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa, meus amados irmãos, é uma linda promessa feita pelo próprio Jesus. O nosso rei voltará. Jesus voltará. Jesus, na verdade, meus amados irmãos, ele está voltando. E a pergunta que nós precisamos fazer é: estou eu preparado? Será que estamos preparados? Nessa mensagem, gente, eu quero não apenas mostrar a vocês sinais do retorno, da volta de Jesus, mas principalmente apontar quais são as orientações do Senhor para nós que aguardamos a sua volta. Então não basta nós entendermos se Jesus está voltando ou não, por que ele está voltando, mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o comportamento da igreja, como nós temos que nos comportar nesse período, nesse intervalo de tempo. Então, um dos grandes discursos sobre a volta de Jesus e sobre o final dos tempos está em Mateus 24. Antes do retorno de Cristo, a Bíblia fala sobre uma sucessão de eventos chamado de princípios, ou princípio das dores. Então, assim como uma mulher quando está grávida, antes de ganhar seu filho, esse processo ele vai aumentando, as contrações vão acontecendo em um intervalo menor de tempo, assim também o número de sinais, cada vez um intervalo menor de tempo, será um indicador do retorno do Messias. Então, quanto mais os sinais que Jesus revelou acontecem no intervalo menor de tempo, isso vai indicando que o dia da volta de Jesus está próximo. Por óbvio, não tem como nós sabermos o dia e a hora, a Bíblia deixa isso claro, contudo, nós conseguimos discernir as estações através daquilo que o Senhor esclareceu para mim e para você, e eu quero mostrar agora. Abra comigo aí Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. Mateus 24, 3 a 14. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós vemos diversos sinais. Jesus descreve vários sinais, dentre eles falsos cristos, falsos profetas, inclusive teólogos afirmam que falsos cristos aqui não é apenas alguém que se autoproclame o Messias, mas muitos, abre aspas, salvadores da humanidade. O texto fala sobre guerras e rumores de guerras, e nós estamos vendo aí, o Irã atacou Israel, você está vendo, a coisa está fervendo no Oriente Médio. Fomes, terremotos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, aumento da iniquidade, esfriamento do amor.
Mas outros textos também apontam para outros sinais. Por exemplo, Lucas 21, versículos 25 e 26, fala sobre sinais dos céus, problemas com o clima inclusive. Olha lá: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Amados, é só você parar para avaliar como que o clima está, como que a coisa está acontecendo. Então, todas essas coisas, elas são sinais, elas são apontamentos sobre a volta de Jesus. Lucas 21, 11, perceba, ele fala sobre epidemias, pandemias. Só que olha o detalhe aqui: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Ao longo de toda a história nós vimos pestes e tantas outras coisas acontecendo, mas em áreas menores, em regiões, em locais. Agora, algo global como nós tivemos com o Covid anos atrás, foi nessa escala a primeira. Então Jesus está voltando. Daniel falou sobre o aumento do conhecimento e também sobre viagens globais, como o mundo, as coisas aconteceriam no mundo. Olha lá: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro até o fim, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Mais um dos sinais da volta de Jesus. Uma outra coisa que nós percebemos nas entrelinhas é essa comunicação global, algo como nós vemos internet, todas essas coisas. Perceba Apocalipse 11, 9 e 10. Eu vou ler o texto com vocês. Ele fala sobre a morte das duas testemunhas e diz que o mundo contemplaria. Perceba, ó. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Como que povos, línguas, ou melhor, como pessoas de todos os povos, de toda a terra vão contemplar uma morte que vai acontecer em um lugar? Isso só seria possível com o avanço da tecnologia. Quer mais um sinal antes da gente avançar aqui? Controle, rastreamento global, essas coisas que nós temos visto hoje em dia. Onde que está isso na Bíblia, pastor? Apocalipse 13, 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O governo do anticristo precisará ter controle e capacidade de rastreamento das pessoas. Vamos controlar a rede social, vamos controlar isso, vamos controlar aquilo, e é crédito de carbono para cá, é outra coisa para lá. Amados irmãos, Jesus está voltando. Agora, tudo isso, todos esses sinais são motivo, como eu disse, de esperança, porque Jesus está voltando, mas também precisa conduzir eu e você a uma reflexão. Porque se nós temos visto o cumprimento de profecias, nós precisamos estar atentos e responder a seguinte pergunta a nós mesmos: como anda a minha vida? Como estou eu na vida com Deus? Porque o retorno de Cristo para os cristãos é motivo de regozijo, de alegria, mas para aqueles que estão distantes de Jesus, meus amados irmãos, é motivo de juízo. Para aqueles que creem, alegria, esperança, salvação. Para aqueles que estão distantes, juízo. Vocês estão aqui ou não?
Após o sermão escatológico, então aqui nós temos um trecho de Mateus 24, mas após o sermão escatológico, Jesus ele conta 4 parábolas. Então ele vem com todo esse panorama, traz o princípio das dores e diversos outros pontos, alguns outros pontos ali, e na sequência ele conta 4 parábolas. A parábola da figueira, a parábola do bom servo, ou melhor, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E por que Jesus contou essas parábolas? Para ilustrar verdades sobre a sua volta. Então, fica aqui comigo. A gente vai entrar na parte mais prática aqui. Sempre que Jesus contava uma parábola, o que era uma parábola? Era uma história contextualizada para algo da época. Então Jesus queria ensinar alguns princípios, por exemplo, sobre você plantar na sua vida, você fazer por onde. Ele ensinava, por exemplo, a parábola do semeador, e com isso ele mostrava a qualidade da semente, o cuidado da onde você tem que investir o teu tempo, investir a sua vida. Então ele contou uma parábola do semeador, e assim era em diversos outros ensinos. Jesus contava uma história para explicar uma verdade. Então Jesus vem em Mateus 24 e diz: eu vou voltar, traz os sinais, traz todas essas coisas, e agora ele quer explicar para o seu povo como o povo deveria se comportar. O que você, discípulo meu, o que nós aqui nesse tempo precisamos estar atentos sobre a volta de Jesus. Por meio dessas 4 parábolas ele expõe essas verdades, e nós vamos brevemente estudar cada uma delas aqui. Vocês estão comigo? 4 comportamentos, 4 verdades que nós precisamos entender de como nos comportarmos sobre a volta de Jesus. Parábola da figueira, Mateus 24, versículos 32 a 35. Você viu que hoje vestiu um manto do professor aqui. Você precisa prestar atenção para você não perder o fio da meada aí. Mateus 24, 32 a 35, parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que o fim está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus estava reforçando? Então, recapitulando, ele falou o sermão profético do seu retorno, contou os sinais, explicou tudo, e depois ele vem e conta essa parábola. O que ele está tentando mostrar para mim e para você, igreja de Cristo? Ele está dizendo, ele está gritando dos 4 cantos: abram seus olhos para os sinais, preste atenção em todas as coisas que têm acontecido. Eu estou voltando, igreja, preste atenção. Da mesma forma, ele faz aqui o paralelo. Quando brotam as folhas dos ramos da figueira, quando começa a brotar as folhas dos ramos, o povo já sabia, está chegando o verão. Então Jesus está tentando mostrar por meio dessa historinha, dessa parábola: ei, quando começarem as dores de parto, quando começar a acontecer cada vez mais esses sinais, eu estou voltando. Isso é de extrema importância, porque você talvez que tem sofrido, talvez você tenha vivido um tempo desafiador. Quando você escuta isso, você, meu irmão, regozija e encontra esperança, pois você sabe, o meu Redentor está voltando. Você, amado irmão, que está cambaleando, vivendo uma vida mais ou menos, o Senhor através disso quer te despertar. Só para você ter uma noção que isso não é só coisa de pastor, ou uma questão de uma parábola bíblica ou ensino de Cristo. Existe um relógio simbólico chamado relógio do juízo final, o relógio do Apocalipse. Quem já ouviu falar sobre isso? Deixa eu ver quem já ouviu, levanta a mão. Poucas pessoas, tá? Mas esse é um relógio obviamente simbólico, mantido desde 1947 lá pela Universidade de Chicago. E eles fazem o que? Eles vão avaliando todo o cenário global, e eles vão apontando, quanto mais próximo esse relógio está da meia-noite, quer dizer que mais próximo está de uma destruição do mundo por uma guerra nuclear.
não é o pastor, não é o crente, estamos falando de algo secular. Agora em janeiro, 23 de janeiro, esse relógio foi ajustado para 90 segundos, 90 segundos para meia-noite. Então o que eles têm avaliado? Que de fato o fim está chegando. Nós estamos próximos, meus amados irmãos, de uma terceira guerra mundial, infelizmente. Nós estamos caminhando para o fim. Então, o fim dessa parábola é gerar temor em mim e você, porque Jesus está voltando. E escute, irmãos, não existe como você resolver o teu problema espiritual depois que você morreu. Não existe purgatório nas escrituras. Você precisa resolver sua vida aqui agora. As escolhas que você faz em vida vai determinar a sua eternidade. Então o fim da parábola é gerar temor para correção e arrependimento, mas também gerar esperança para todo aquele que precisa, porque Cristo nos chama a viver uma vida responsável espiritualmente. Então, como eu disse, se você está vivendo uma vida mais ou menos, um pé na igreja, um pé no mundo, não está buscando a Deus direito, está vivendo em frieza espiritual, quase que em apostasia, se levante, Deus vai te renovar hoje. Agora você que é filho de Deus, essa é a maior mensagem de esperança que nós poderíamos receber, porque o que nós mais esperávamos, meus amados irmãos, está mais próximo, que é a união da noiva com o noivo. O próprio Jesus tratou o seu retorno como motivo de consolo, como motivo de consolo. Com Cristo, uma verdade é fato: no fim tudo fica bem, irmão, porque ainda que você sofra nessa terra, por estar no centro da vontade de Deus, essas leves e momentâneas tribulações, como Paulo diz, produzirão para nós um eterno peso de glória. Então nós seremos recompensados, e no final nós estaremos com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Eu vou ler de novo o texto que eu li no início, para que você entenda isso como um motivo de consolo. Então, se você voltar, na verdade, antes de eu ler, se você compreender o contexto, nós lemos João capítulo 14, se você voltar um pouquinho, você vai ver, por exemplo, em João 13, 21, Jesus falando que um dos discípulos iria traí-lo. Depois, você começa a seguir aqui, olha o que o texto diz, versículos 31 a 33 de João 14. Quando Judas saiu, disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês, vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Então Jesus, é nesse contexto de tensão, que Jesus diz: ei, calma, eu vou voltar. Então ele diz, Judas, ou não cita Judas, né? Mas um de vocês vai me trair. Jesus começa a falar da necessidade de sua morte, a toda aquela tensão. Ele fala para o próprio Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Então havia uma tensão, por quê? Porque os judeus esperavam um Messias que seria um libertador político, um libertador militar, e não alguém com o reino de outro mundo, alguém que precisaria morrer. O que eles menos esperavam do tal Messias era a sua morte. Esperava que ele de fato triunfasse sobre os inimigos, fisicamente falando. Mas Jesus então diz, e eu vou ler de novo, para você entender como isso é um consolo: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então percebam, diante de toda a tensão,
Jesus usa o seu retorno como motivo de consolo. Quando você vai lá para Atos 1, versículos 9 a 11, antes de Jesus ascender aos céus, você percebe que a promessa de sua volta foi proclamada. Olha lá, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Jesus voltará. Amados, isso precisa nos levar a perseverar até o fim. Esse é motivo de grande esperança. Escute, quando você estiver frio, estiver mal, estiver a ponto de chutar o balde, se lembre, Jesus vai voltar, e Ele espera de mim e de você um comportamento de fidelidade. Então Ele conta essa parábola. Então, primeiro comportamento que Jesus está explicando aqui é: ei, coloque a sua esperança em mim, eu vou voltar. Então, nós seguimos para a parábola do servo bom e do servo mau. Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá àquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia e em hora que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus dá continuidade ao ensino sobre os tempos do fim. Quando a parábola anterior, Jesus apontava para os sinais: ei, atente para os sinais, eu estou voltando, coloque a sua esperança em mim. Aqui o mestre instrui os seus discípulos para o comportamento adequado, porque ele está voltando. Nessa parábola ele está tentando ensinar os seus discípulos: ei, eu posso voltar a qualquer momento, eu posso voltar a qualquer hora, permaneçam alertas. Por isso que ele fala do comportamento do servo mau e do comportamento do servo bom. Enquanto o servo bom teve o comportamento adequado, ele foi fiel e ele foi recompensado por isso. O servo mau, ele teve um comportamento de alguém devasso. E o Senhor está alertando: ei, da mesma forma que o Senhor dessa parábola pode voltar a qualquer momento, eu posso voltar a qualquer momento, e as suas escolhas determinarão a sua eternidade. Então essa parábola é uma parábola de alerta. É uma parábola de alerta. A outra parábola também o é, mas ela está muito voltada para a esperança. Observe os sinais: Jesus está voltando, o seu Redentor está voltando. Agora, essa parábola, ela nos comunica, meus amados irmãos, a não brincarmos com Deus. A não brincarmos com Deus. A mensagem do Senhor, ela é uma mensagem de amor, e é uma mensagem de misericórdia. O Evangelho é boa nova, é a boa notícia. Qual boa notícia? Jesus morreu por nossos pecados, e nós encontramos salvação nele pela graça mediante a fé, e não por nossas próprias obras. A boa notícia é que o caminho foi aberto para o Pai, e nós podemos andar por esse caminho. Esse caminho foi aberto por causa de Jesus. Essa é a boa notícia. Paulo, falando aos Efésios, ele diz que o Senhor é grande em misericórdia. Contudo, o mesmo Deus que é grande em misericórdia também é justo. E é isso que o Senhor está tentando mostrar. Então, eu quero que você não perca de vista o panorama geral. Jesus está em Mateus 24 trazendo um sermão sobre os tempos do fim.
ele aponta para os sinais, ele fala sobre a grande tribulação, ok, tudo bem, mas depois ele começa a ensinar como você precisa se comportar. A primeira coisa é: não tire os seus olhos dos sinais, ele está voltando, isso é esperança. E agora ele reforça: não brinque com Deus, alinhe o seu coração com o Senhor, porque nós não sabemos o dia e a hora que ele pode voltar. Essa não é uma brincadeira, amados irmãos. Os sinais são um ato de misericórdia de Deus para que nós consigamos perceber as estações e possamos inclinar o nosso coração para as coisas espirituais. Então eu te pergunto: como você tem vivido a sua vida com Deus? Romanos 2, 4 a 11 ilustra muito bem. Perceba: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo a ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha o que diz agora: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então ele está dizendo: Deus retribui segundo as suas obras, segundo as nossas obras. Continua versículo 7: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, aos demais povos. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quanta gente, e espero que esse não seja você, vivendo uma vida achando que terá para sempre uma segunda chance. Talvez você entrou aqui: quantas vezes Deus já não te livrou? Quantas vezes a misericórdia já não se estendeu sobre você? E se Jesus voltar hoje, meu irmão, qual é a tua condição espiritual? Você será encontrado como alguém firmado em Deus, ou você será encontrado como aquele que está distante de Deus? Se você morrer em apostasia, em frieza espiritual, viver uma vida distante de Deus, eu te pergunto: qual será o seu destino eterno? Então essa parábola é um alerta: ei, discípulos meus, não se percam, não percam o foco, não abandonem a fé. Eu posso voltar a qualquer momento. Essa é uma verdade. Escute, irmãos, Jesus trouxe o sermão profético. Ele poderia ter contado inúmeras parábolas, ele escolheu essas 4. Ou seja, essas parábolas são questões que nós precisamos de fato voltar os nossos olhos. E os nossos olhos eu preciso viver como se Jesus voltasse hoje. Eu preciso responder a Deus espiritualmente como se eu não tivesse mais tempo. Vocês estão aqui comigo ou não? Vocês estão tão quietinhos, está tão ruim assim, ou vocês estão prestando atenção? Amém, glória a Deus. É que o tema é meio, assim, meio leve assim, tipo. Parábola das 10 virgens, abre aí comigo, Mateus 25, 1 a 13. Mateus 25. (1 a 13). Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além de lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Olha lá. E como o noivo estava demorando, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouvisse um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens saíram, ou se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto óleo para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, enquanto a parábola do servo bom e do servo mau ensina sobre estarmos prontos, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, a parábola das 10 virgens inverte a mensagem. A parábola das 10 virgens nos ensina a ter uma fé perseverante. Ou seja, está dizendo, ainda que Jesus não volte no tempo que você acredita, permaneça firme, porque Ele voltará. Ainda que você não saiba, ou melhor, ainda que Ele demore, no seu ponto de vista, o dia que Ele vai voltar, você desconhece. Agora, é claro que essa demora é entre aspas, porque o tempo de Jesus voltar é o tempo perfeito, o tempo que o Pai sabe. Mas o que Jesus estava encorajando os seus aqui é o seguinte: ei, discípulos, tenha uma fé contínua, tenha uma fé sólida, uma fé que suporta o tempo, uma fé que suporta os desafios, uma fé que suporta os montes e os vales. A igreja primitiva, meus amados irmãos, eles tinham uma expectativa da volta iminente de Jesus. Contudo, mesmo assim, eles viviam uma vida firmes em Deus, e se Ele não voltasse, eles estariam prontos. Então, o que Jesus está encorajando aqui, eu e você, é: siga-o até o fim. Se atente aos sinais da primeira parábola. Está difícil? Ei, olhe para os céus, olhe para tudo que está acontecendo. O Senhor está voltando. Viva como se Ele voltasse hoje. Esteja atento, vive em arrependimento, esteja em estado de alerta. Não como alguém que fraqueja espiritualmente, mas alguém que está queimando por Jesus. Agora, na parábola das 10 virgens, Ele encoraja eu e você a permanecermos firmes até o fim. Ainda que o Senhor não volte agora, Senhor, eu ficarei em constante estado de alerta, eu ficarei com o meu coração firme em Ti, até o último dia da minha vida. Era isso que Jesus estava ensinando, e Ele conta uma parábola para ilustrar isso, para facilitar o entendimento. Para nós é um tanto difícil entender o que Ele está dizendo aqui, no aspecto cultural, porque era diferente o costume da época, os casamentos ali, o casamento da época. Mas segundo o costume daquele tempo, apenas mulheres solteiras poderiam ser madrinhas. E você percebe, o casamento estava programado para acontecer, mas ele passou por alguns problemas em sua cerimônia. Então você consegue perceber aqui nessa parábola que o noivo estava demorando para chegar e estava ficando tarde. As virgens então caíram no sono, e suas lâmpadas cerimoniais, essas lamparinas que elas carregavam, elas estavam se apagando. Pode até parecer aqui um pouco estranho para mim e para você, porque nós pensamos assim, né? Deve ser bem tarde para todos pegarem no sono um evento tão importante assim. Que hora que aconteceu esse casamento? Será que é 10 horas da noite, meia-noite? Que hora que é esse casamento? Mas para aquela cultura, gente, não era tão estranho assim, porque o processo de noivado e casamento no judaísmo, ele se dava em 3 fases. Não era como, vem aqui, você faz uma oração para noivar, ou o casamento, aquele casamento rápido, vai lá, faz uma cerimônia, ou você casa no cartório, o pastor abençoa e está tudo certo. Como que eram essas 3 fases do casamento? A primeira fase era a promessa de casamento. Então essa promessa de casamento, ela era formalizada por meio de um contrato. Normalmente quem firmava, quem estabelecia esse contrato eram os pais do noivo, e era selado por um pagamento feito pelo pai do noivo ao pai da noiva. Então o pai do noivo pagava o pai da noiva, enfim, um tanto. A segunda fase era a fase do noivado de fato,
Esse começava com a troca pública de votos e presentes entre o casal. A terceira fase era o que consumava o casamento, que era a festa nupcial. E essa festa nupcial ela podia acontecer até 1 ano após o noivado. Marcava o início do casamento com uma grande celebração que durava vários dias. Então a celebração do casamento durava vários dias. E apenas após o banquete nupcial o casal passava a viver juntos. Agora, o que a parábola descreve aqui é o primeiro dia da festa de casamento. Ele está nesse momento aqui. Então a chegada do noivo marcava o início das festividades. E as madrinhas sairiam para recebê-lo e acompanhá-lo com suas lâmpadas ou tochas pelas ruas da cidade ou aldeia até o seu destino. E por mais que normalmente nós façamos os casamentos aqui de dia ou de tarde, né? Enfim, alguns fazem de manhã, o início noturno era normal naquela cultura. Na verdade costumava-se começar após o cair da noite, porque as pessoas precisavam viajar de longe, não pegavam um Uber, não pegavam um avião, não pegavam um carro. Só que nessa parábola contada por Jesus, o noivo estava bastante atrasado, e por isso que as lamparinas de metade das noivas estavam se apagando. E como você sabe ali no texto, você percebeu, aquelas moças elas não levaram óleo extra para manter as suas lamparinas acesas. E quando elas voltaram, quando elas saíram para comprar óleo e voltaram, o noivo não podia mais recebê-las. O que isso nos ensina, dado esse contexto? Nós precisamos, amados irmãos, estar preparados para a volta de Jesus. Eu falei para vocês há pouco, é uma fé perseverante. Sabe o que acontece, gente? De verdade, nós somos muito voltados para o aqui e agora. Mas eu quero que você tente voltar lá no tempo dos discípulos, no início da igreja. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. Ele ensinou muitas verdades do reino. E como nós vimos ali em Atos 1, Jesus ascendendo aos céus, nós vemos homens vestidos de branco ali falando: ei, esse Jesus que está subindo agora, ele voltará. O sermão profético que Jesus contou de que ele voltaria, estava ali muito quente ainda, estava muito próximo àquilo, ele havia acabado de falar. Então, os discípulos de Jesus tinham essa verdade que Jesus voltaria muito latente em seu interior. Eles desejavam, eles ansiavam por isso. Por isso que a igreja precisa pregar sobre o retorno de Jesus, porque essa precisa ser a nossa esperança. Nós precisamos voltar os nossos olhos para essa verdade, porque senão nós viveremos uma fé vacilante, meus irmãos. Está tudo bem, ótimo, está tudo mal, acabou tudo para mim, eu não aguento mais, eu vou abandonar Jesus, eu vou abandonar o meu ministério, eu vou abandonar o meu trabalho, eu vou abandonar a minha família, eu vou abandonar tudo. Por quê? Porque nós achamos que a nossa vida se resume a isso. Só que na verdade o tempo que nós vamos passar aqui é pequeno perto da eternidade que nós estaremos com o Senhor. Por isso que Jesus está ensinando: mantenha-se firme até o fim. A nossa fé não pode ser uma fé vacilante. Se lembrem dos sinais. A primeira parábola que ele contou é: olhe para os sinais. Por que ele deu tanta ênfase nos sinais? Por que ele falou de tantas coisas? Para que nós possamos discernir o tempo e ter esperança, para que nós possamos olhar para as estações espirituais, para tudo que está acontecendo e nos posicionarmos. A volta de Jesus, queridos, é o ponto máximo da história. Ele voltará, primeiro arrebatará a sua igreja, depois terá a segunda vinda. Isso é papo para outro dia. Mas fato é, Jesus está voltando. E o livro de Eclesiastes fala sobre duas coisas que nós não podemos deixar de ter. Eclesiastes 9:8, que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que em todo o tempo nós possamos permanecer com as vestes brancas. Vestes brancas fala de pureza, de santidade, de integridade, de arrependimento.
que as nossas vestes, o nosso coração, a nossa conduta seja assim, e que nunca falte o óleo, a paixão, a unção sobre as nossas cabeças. Talvez você entrou aqui, meu irmão e minha irmã, e devido às lutas, devido aos desafios, devido a essa jornada de fé, cheia de percalços e gigantes, montes e vales, você perdeu a sua paixão por Deus, você perdeu o seu óleo. E Jesus está dizendo: ei, você precisa ter óleo para toda a jornada. Nós não podemos ser como essas virgens imprudentes que têm óleo para apenas um tempo. Nós precisamos ser como as virgens prudentes, ter óleo para toda a jornada. Senhor, não importa se o Senhor vai voltar hoje ou amanhã, eu vou permanecer firme. Não importa se eu vou enfrentar desafios hoje, no próximo mês, quem sabe nesse ano inteiro, eu ficarei firme. Quando o Senhor voltar, eu estarei pronto, eu verei o noivo, eu estarei com o noivo. Se é para Jesus, tem que ser forte, aleluia. Então Jesus está falando aos seus discípulos, comunicando à sua igreja: tenha uma fé perseverante até que Ele volte. Talvez a grande máxima de Paulo foi o que ele disse a Timóteo no fim de sua vida: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Irmãos, esse é o grande alvo da minha vida. Você vai chegar no fim da sua vida, você precisa falar como Paulo: eu lutei sim, eu combati o bom combate, mas eu completei a minha carreira, eu fiz tudo o que o Senhor me pediu e eu guardei a fé. É sobre isso que Jesus está falando. Porque às vezes nós olhamos para os sinais e falamos: uau, que legal, Jesus está voltando, e você, enfim, coloca uma expectativa, começa a viver como se Jesus voltasse hoje, enfim, você vive em estado de alerta. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Contudo, em algum momento da jornada, as suas perspectivas ou os seus anseios não acontecem, ou aquilo que você esperava que Deus faria, ou o próprio retorno de Jesus não acontece no tempo esperado. Então você começa a fraquejar, você começa a vacilar, e você diz assim: ah, tudo bem, eu acho que Jesus não vai voltar hoje, não vai voltar amanhã, não vai voltar daqui a um tempo, eu tenho tempo para me arrepender. Ei, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo hoje, porque isso conserva o meu e o seu coração puro, conserva eu e você alicerçados sobre a rocha, nos conserva com a guarda alta, vigiando, orando, nos faz permanecer firmes. Agora, não basta isso. As parábolas que Jesus contou não falam apenas sobre o nosso estado interno, sobre o nosso comportamento, sobre sermos fiéis, sobre guardarmos a nossa aliança, porque a nossa esperança será um dia estar com o Senhor. Jesus, então, a última parábola que ele conta, após o sermão profético, após o sermão dos tempos do fim, de Mateus 24, ele conta a parábola dos talentos. Enquanto as demais parábolas colocam ênfase em como nos comportamos, em como estamos no nosso caráter, na nossa conduta, Jesus finaliza esse ensino falando sobre aquilo que devemos fazer enquanto Ele não volta. Jesus não espera que você apenas fique firme, que você apenas se mantenha como alguém apaixonado por Ele. Jesus não apenas espera que você guarde o seu coração, que você permaneça firme até o fim. Jesus espera que você se mantenha ativo e frutificando, fazendo coisas para Ele até Ele voltar. E isso aqui está estritamente conectado com as últimas palavras. Então a última parábola após o sermão profético conecta com as últimas palavras de Jesus registradas no livro de Mateus: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Porque a grande ênfase do que Cristo fez foi, da mesma forma que Ele morreu por mim e por você, e Ele espera que permaneçamos firmes até o fim, Ele morreu por outros, e Ele espera que eu e você sejamos comunicadores dessa verdade.
Então é muito interessante, porque Jesus fala sobre os tempos do fim, e Ele não fala para a igreja como se a igreja devesse ser aqueles irmãos, aquele grupo de pessoas que está intocada no lugar, talvez escondido numa caverna, talvez recluso, para que você simplesmente seja guardado e não seja encontrado em pecado quando Ele voltar. Não, Jesus está comissionando a igreja a ir e fazer. Você pode dar uma olhada lá em Mateus 25, 14 a 30 depois, para encurtar a conversa. Eu vou resumir a parábola para vocês. A história se trata de um senhor que parte em uma longa viagem. Naquela cultura era impossível fazer uma longa viagem e estabelecer um itinerário preciso. Não é como você que liga o Waze aqui e diz assim: eu vou chegar, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Almirante Tamandaré, daqui, sei lá, 40 minutos, 5 horas, 3 horas, 2 horas. Não tem isso. Então, o Senhor parte uma longa viagem, eles não sabiam com exatidão quando o Senhor voltaria. Agora, obviamente, Jesus, usando essa parábola, contando essa história, ele estava dizendo que esse Senhor da parábola era Ele mesmo. Então ele nomeia servos como responsáveis por seus negócios, enquanto ele estaria fora, e pede a esses servos: administrem bem isso que eu estou colocando na mão de vocês, eu estou confiando uma medida a vocês. Um recebeu 5 talentos, o outro 2, e o terceiro 1. Os 2 primeiros administraram bem, multiplicaram aquilo que foi confiado a eles, e foram bem-sucedidos, aplaudidos, encorajados. Agora, o terceiro simplesmente não obedeceu. O que essa parábola revela a mim e a você? Que nós devemos trabalhar, fazer bom uso de tudo aquilo que o Senhor nos confiou, enquanto Ele não volta. Deus nos deu dons. Deus te escolheu para um propósito, isso é bíblico. Tem um desenho de Deus para a sua vida, há uma história escrita sobre você, e essa história fala também sobre o que você deve fazer, sobre a sua missão, sobre como você deve proceder, sobre os seus alvos e objetivos. E o que o Senhor está dizendo é: enquanto eu não volto, cumpra o seu propósito. Enquanto eu não volto, trabalhe para mim. Enquanto eu não volto, frutifique. No outro culto eu falo com vocês aqui sobre João 15, bem explicadinho. A Bíblia é clara quanto à demanda de frutificação do crente. Aquele que não frutifica é cortado. Você tem que frutificar. A frutificação fala não apenas de caráter, não apenas de princípios espirituais que você precisa viver, mas fala também sobre cumprir o teu propósito. E o que Jesus está dizendo à igreja minha: eu vou voltar, só que eu vou voltar para recebê-los, não como vocês são, mas em número acrescentado. Jesus nos comissiona a alcançar o maior número de pessoas possíveis. Escute, gente, nós precisamos ter essa visão macro da Bíblia. Jesus poderia ter falado sobre muitas coisas, e Ele falou sobre os sinais, Ele falou sobre estarmos alertas, porque Ele pode voltar hoje. Ele falou sobre nós termos uma fé não vacilante, uma fé contínua, você não vacilar, você ficar firme até o fim. E Ele falou sobre nós multiplicarmos aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Irmãos, Ele termina falando sobre isso. Nós cremos no arrebatamento, e alguns falam que essa é uma doutrina escapista. Não é escapista não, irmão, porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Jesus morreu por causa de gente, Jesus morreu por causa de você, por causa de mim, e Ele comissiona a igreja a fazer o mesmo. O próprio Cristo, que conclui a 4ª parábola falando sobre a multiplicação, sobre trabalharmos para Deus, é o mesmo Jesus que falou em Mateus 9, 35 a 38, eu estou terminando. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Jesus que, falando dos tempos do fim, na quarta parábola afirma: trabalhem para mim. É o Jesus que está falando: a seara é grande, eu estou chamando trabalhadores. Peça por trabalhadores, seja um trabalhador, se envolva com a causa do rei do reino. Sabe por quê, amados irmãos? Um dos sinais do retorno de Jesus, eu li, talvez você não reparou, está descrito no versículo 14 de Mateus 24: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu te falar uma coisa: pregue o evangelho. A nossa esperança, nós precisamos viver como se Cristo voltasse hoje, para estarmos alertas e vigilantes, diante dos problemas da vida. Nós temos que entender: ei, peraí, nada vai superar ao dia que eu encontrar o meu Senhor. Quando você estiver passando por um momento difícil, você vai se lembrar: eu preciso ter uma fé perseverante, eu preciso conservar o óleo sobre a minha cabeça, porque um dia eu estarei com o meu Deus. Mas enquanto você vive aqui nessa terra, Deus manda eu e você trabalharmos para Ele. Deus manda nós gastarmos a nossa vida, não apenas para vivermos um evangelho moral, não apenas para orarmos, não apenas para termos intimidade com Deus, não apenas para nos conservarmos puros, mas também para que sejamos luz. Por isso que o mesmo Jesus disse: vocês são luz do mundo e sal da terra. Por isso que a Bíblia diz que Deus distribuiu dons. Amados irmãos, Jesus está voltando e Ele espera que nós possamos nos levantar e iluminarmos. Eu não sei qual condição você entrou aqui hoje, mas essa palavra ela fala com várias pessoas, com vários grupos. Talvez você não conheça Jesus, e o Senhor está dizendo: eu tenho uma vida nova para você, eu vou voltar para te buscar. Eu tenho uma vida de paz, eu tenho uma vida de plenitude. Talvez, irmão, você entrou aqui, você está vivendo o evangelho meio cambaleante assim, um pé no mundo, um pé na igreja. Você não sabe se ora, se vai para o culto, se vai para a igreja, se vai para a balada, se vai para o bar, se fica com a sua mulher, se larga a sua mulher. Você não sabe o que você faz. Jesus está dizendo: eu posso voltar hoje. E se eu voltar, você estará comigo? Você que talvez entrou aqui e, meu irmão, já levou tanta pancada na cabeça que está difícil permanecer de pé, está cansado, está desgastado. O Senhor tem óleo para você hoje, para que você possa ir até o fim. Agora, independentemente do grupo que você pertence, Jesus está te chamando a se levantar, porque Deus é tão maravilhoso. Sabe o que eu percebo aqui, né, na parábola dos talentos? A essência de quem Cristo é. Ele traz 3 parábolas falando: se preocupe consigo, com a sua condição. Mas ele termina dizendo: entregue a sua própria vida. É isso que o Senhor fez por nós. Não há maior amor do que dar a sua vida. Cristo deu a sua vida. O Pai enviou o Filho para que morresse em nosso lugar. E essa é a essência do Evangelho. Não teria forma melhor do Senhor terminar a 4ª parábola desse sermão profético. E ele termina dizendo: se entregue, igreja. Se entregue pela causa do rei, se entregue pela causa do reino. Com certeza, meu irmão, você conhece alguém que ainda não teve encontro com Deus. Eu te pergunto: o que você tem feito? Pelo menos orando por essa pessoa você está? Você já convidou ela para ir à igreja? Você já fez alguma coisa para levar Cristo em direção a ela? Talvez você está aqui na igreja há muito tempo, o Senhor está batendo a porta do seu coração e está dizendo: ei, se envolva com a causa da igreja local, sirva um ministério. Eu não sei, mas o Senhor nos encoraja a nos entregarmos pela causa dEle.
porque essa é a essência de Jesus. O Senhor não nos chama apenas a receber, mas Ele nos chama a dar. Quando você se entrega pela causa do reino, sabe o que você está fazendo? Você está amando. E sabe por que você pode se entregar e amar? Porque Cristo te amou primeiro. Porque o amor, Paulo afirma isso aos Romanos, de Deus, o amor de Deus foi depositado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então eu quero te encorajar a se entregar. Eu quero te encorajar a se doar pela sua família, a se doar pelo próximo, a se envolver com a igreja, a fazer alguma coisa por alguém, a você se entregar, levar Jesus para alguém. Cara, chega essa semana, manda uma mensagem, traz a pessoa para o culto, traz seus amigos, traz seus familiares, faça alguma coisa, se envolva com a causa do reino, porque a essência do Evangelho é a entrega. É a entrega. A essência do Evangelho é a entrega. Meus irmãos, Jesus está voltando. Qual será a minha, a sua postura? Feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus.